Olá gente, aqui quem fala é João e esse é um vídeo resposta a um questionamento levantado pelo Pirula no vídeo que ele fez recentemente sobre o projeto de lei 122. Bem, no vídeo ele não sabe bem como é que funciona uma lei se sobrepor a outra, ele questiona se a lei de liberdade religiosa se sobreporia à lei de discriminação. E esse vídeo aqui é para tentar diminuir um pouquinho a dúvida. A questão levantada pelo Pirula é a questão de conflito de normas, quando duas leis regulam a mesma matéria, qual deve se sobrepor, né? Então, basicamente, existem três critérios para definir qual a lei, né? Na verdade, qual norma, porque norma e lei é diferente. Essa é uma questão muito técnica. Eu vou falar que é lei e vocês consideram, os juristas presentes consideram que eu estou falando norma, né? Então, quando uma lei bate de frente com a outra, existem três critérios para determinar qual vai ser aplicada. O primeiro critério é o critério cronológico. A lei mais nova vai ser aplicada se elas estiverem no mesmo patamar e estiverem regulando a mesma matéria de maneira igual. Vocês vão entender daqui a pouco. O segundo critério é o critério da especialidade, né? Uma lei pode ser específica para um caso, enquanto a outra lei pode ser mais geral, que se aplica a todos os casos. Por exemplo, a lei de discriminação pode dizer que todo tipo de discriminação é ilegal, mas existe outra lei que diz que pode ser discriminado o nazismo. Essa é uma lei específica ao nazismo, enquanto a primeira é uma lei geral. Então, quando há um conflito entre duas leis que regulam de modos diferentes, né? Uma geral, outra específica, a específica vale no caso concreto e a geral vale em todos os outros casos, né? E o terceiro e último critério é o critério da hierarquia. Existem leis no ordenamento jurídico do Estado que são superiores às outras. E um melhor exemplo que eu posso dar são as leis constitucionais, que estão acima de todas as outras leis ordinárias, né? Então, quando há um conflito de leis que estão regulando a mesma matéria, mas uma é superior à outra, o que se aplica vai ser a lei superior, né? Isso aí é bem simples quando você só lida com um critério de cada vez, né? Quando você começa a misturar os critérios, aí começa a ficar complicado, né? Você pode ter, por exemplo, uma lei geral, antiga, que bata de frente com a lei específica mais nova. E aí a gente está lidando agora com dois critérios. Qual você aplicaria, né? Se seria a geral antiga ou a mais nova, que é específica. Bem, existe, mas isso não é bem um consenso entre os juristas, uma hierarquia entre os critérios, onde o critério hierárquico está mais alto e seguido do critério da especialidade, e terceiro o critério cronológico, né? Então, quando você está lidando com mais de um critério, você vai sempre pegar pelo critério mais relevante na hierarquia, né? Então, se temos um conflito de leis especiais e gerais, novas e antigas, você esquece a questão cronológica e tenta ver a questão da especialidade. Se a gente tem um critério de hierarquia e tempo também, uma superior antiga e uma inferior mais nova, então você vai também desconsiderar o critério mais fraco, no caso cronológico, e pegar o critério mais forte, que é a hierarquia nesse caso, né? O problema surge, e aí é que não existe um consenso do jurista, quando você tenta comparar o critério da especialidade com o critério da hierarquia. Isso porque eles representam no ordenamento dois valores máximos de qualquer ordenamento, né? Qualquer sistema jurídico, que é, de um lado, a ordem, que é a questão da hierarquia, manter a ordem, manter as coisas como são, e o segundo critério é o critério da justiça, que é o caso da especialidade. Você está tratando de exceções a regras para tentar aplicar melhor a lei e ser mais justo, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma lei superior geral e uma lei inferior específica, dependendo do ordenamento jurídico que você está tratando, você aí pode chegar a um impasse que só pode ser resolvido ou no judiciário ou com a edição de uma nova lei, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, uma lei
específica superior, né, uma lei constitucional específica e uma lei inferior geral. Qual você deve aplicar no caso concreto? Né? Não tem bem um consenso. Na minha opinião, eu acho que a hierarquicamente superior deve ser sempre aplicada, por causa de uma questão de validade entre as normas, porque o ordenamento jurídico se constrói como se fosse uma pirâmide, e as normas superiores dão validade às normas inferiores. Né? E, bem, se uma norma inferior vai de encontro à sua premissa, que é a norma superior, então aquela norma ali não é válida no caso concreto. Então, pelo menos essa é a minha opinião. Outros juristas dizem que depende caso a caso e ainda não é um consenso. Essa é a explanação de maneira geral, só para tentar diminuir a dúvida de vocês, do Pirula. E eu vejo vocês no próximo vídeo.